Nós estamos estudando aqui já alguns domingos sobre oração. E como eu disse aqui de manhã, vou abrir uma exceção hoje, para que a gente volte depois dos 6 dias, a gente vai voltar a estudar continuar estudando sobre oração. Havia preparado uma mensagem sobre oração, para a gente dar continuidade. Até sexta de tarde, começo da noite, estava tudo certo. Na noite de sexta não pude vir no estudo, fiquei em casa e na leitura da palavra que estava fazendo, veio algo no meu coração, num texto que estava lendo. Já durante a semana, na segunda-feira, quando eu estava aqui de manhã, uma das notícias que vi ali me chamou a atenção, como aumenta o número de ateus. Eu não vou falar à toa, porque à toa tem um monte já, né? Mas ateus, o número de ateus está aumentando no mundo. Pessoas que não acreditam mais em Deus. E o pior é que isso está acontecendo dentro das igrejas também. Isso me chamou a atenção quando eu li aquela notícia e fiquei pensando sobre isso durante a semana. Mas como a gente estava falando de oração, eu falei, eu vou continuar neste assunto. E ontem de noite, aliás na sexta noite, lendo a Bíblia, orando, senti o desejo de mudar. E para mudar, você tem que fazer tudo de novo. E aí no sábado de manhã, quando eu estava aqui, Deus me deu capacidade de estudar um pouco mais e veio o tema que nós vamos estudar hoje. O tema de hoje, convicções. Quero começar lendo com você no livro de João, capítulo 1. Você que trouxe a sua Bíblia, João, capítulo 1. Uma revelação que João Batista teve de Deus, ele foi o precursor de Jesus. E João, o outro João, o discípulo que se tornou apóstolo, ele descreveu, relatou o que ele viu na vida de João Batista e a revelação que Deus deu para ele acerca daquele momento que eles estavam vivendo. João, capítulo 1. Se tem alguém do teu lado sem Bíblia, se você puder repartir a leitura, por favor, faça isso. A partir do versículo 1, está escrito: no princípio era aquele que é a palavra. E em algumas versões, era aquele que é o verbo. Verbo, palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Versículo 2, ele estava com Deus no princípio, lá na criação. Versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Versículo 4, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Versículo 5, a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Aí ele relata, versículo 6, surgiu um homem enviado por Deus chamado João, o famoso João Batista. Versículo 7, ele veio como testemunha, para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Versículo 8, ele próprio, João Batista, não era luz, mas veio como testemunha da luz. Versículo 9, estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Versículo 10, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Versículo 11, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Versículo 12, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Versículo 13, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Versículo 14, aquele que é a palavra, o verbo, Deus vivo, poderoso, tornou-se carne
e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Versículo 15, João dá testemunho dele. Ele exclama, e João Batista disse isso: este é aquele que eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim. Por quê? Ora, porque ele já existia antes de mim. Versículo 16, todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Versículo 17, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. 18 e último, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Só até aí. Esse relato de João o apóstolo, ele relatou o que ele viu na vida de João Batista. Ele relatou o que ele viu quando Jesus passou. Naquele momento em que ele teve o prazer de olhar, de ver Jesus. E antes do prazer de ver João, o Batista, que foi o precursor, foi aquele que anunciou algo que já estava escrito. Viria alguém, um Messias, enviado por Deus para salvar a humanidade. Viria alguém para trazer um novo tempo para a humanidade. Viria alguém que, através da vida dele, todas as pessoas que crescem seriam resgatadas do pecado, resgatadas da morte, resgatadas do mal. Infelizmente, naquela época já haviam pessoas que não acreditavam muito em Jesus. E veja, meus irmãos, eu já falei aqui e repito, eu louvo a Deus pela capacidade que Ele tem dado a mim e a muitos de hoje em dia, de a cada dia que se passa, que você ora, que você busca Deus, Deus abrir a mente, Deus revelar, Deus tirar véus, que até o pastor César nas suas ministrações no passado aqui ensinou, tirar véus espirituais que tampam a visão das pessoas. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas, para que eles não pudessem ver a maravilhosa luz de Jesus. Essa luz que João está descrevendo aqui, que João Batista testemunhou. Falou, vocês conhecem luz. Essa, por exemplo, que está aqui, a luz do sol, a luz que vem através da lua, ou o reflexo que vem através da lua. Você conhece, agora, veio agora para o mundo uma luz que vai alcançar todos os homens. Todos vão ter que olhar para esse Jesus. E realmente a Bíblia diz que o Evangelho vai ser pregado. E todos aqueles que estão nessa terra um dia já ouviram ou hão de ouvir sobre esse Jesus. Resta saber se essas pessoas vão acreditar ou não. E aí, pensando sobre isso, sobre essa revelação de Deus, para João e também para João Batista, a própria presença de Jesus ali com eles, em loco, vivo, carne e osso, deveria ter mexido com a vida deles, ou da maioria deles. Mas infelizmente, segundo os textos bíblicos, isso não aconteceu. E não aconteceu porque, infelizmente, as pessoas que tiveram contato com Jesus, elas estavam tão cegas espiritualmente, que algumas foram curadas, mas apesar da cura, não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador. Algumas outras que tiveram contato com Jesus, relacionamento com Ele, preferiram viver outro tipo de vida, ou a vida que vivia antes. Elas não estavam preparadas, aptas para receber Jesus. E aí eu me lembro do que nós estudamos semana passada aqui, quando a gente estudou sobre a história dos hebreus. Hebreus que durante centenas de anos, geração após geração, orou, pediu a Deus que os livrasse, que os libertasse daquela escravidão. Mas segundo o texto que nós estudamos, quando eles saíram livres,
A mente deles não estava preparada, eles ainda estavam cegos, eles ainda eram escravos. Eles estavam livres, eles estavam ricos, eles estavam saudáveis, eles tinham uma promessa de Deus, mas na mente deles, eles não reconheceram Deus como Deus da vida deles. Eles queriam voltar para a escravidão, mesmo estando livres. E fazendo uma comparação com o mundo de hoje, com esse texto, aquelas pessoas, elas tinham toda a possibilidade de ser livres. Livre de pecados, livre dos seus males, livre da escravidão que tinham dentro da mente, mas a maioria esmagadora daquela época não teve esse contato com Jesus, não o reconheceu como Senhor de suas vidas. Viram Jesus, sentiram sua presença, viram os milagres que ele fez, mas muitos daqueles, infelizmente, ao longo daquele tempo, eles conheceram Jesus e depois foram embora. Como eu disse, fazendo uma comparação com o dia de hoje, eu queria continuar lendo com você agora aí no livro de João, lá no capítulo 20 de João, quando Jesus ressuscitou, mesmo livro João, capítulo 20 agora, lá no fim. Quando Jesus ressuscitou, aconteceu algumas coisas tremendas. Mais uma vez, livro de João, capítulo 20, versículo 1. Está escrito assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Versículo 2. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Versículo 3, Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao sepulcro. Versículo 4, os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Versículo 5, então ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. 6, a seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho. Versículo 7, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Versículo 8, depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Versículo 9, eles ainda não estavam compreendendo que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Aí o subtítulo diz que Jesus aparece a Maria Madalena, versículo 10, os discípulos então voltaram para casa. 11, Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. E enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. 12, e viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Versículo 13, eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. 14, nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. 15, disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. 16, Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. 17, Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Versículo 18, Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu ouvi o Senhor e contou o que ele lhe dissera. Aí Jesus aparece aos discípulos, 19, ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: e aí, galera, beleza? Foi isso que Jesus falou? O que ele falou? Eu estou fazendo isso de propósito, um adendo aí, porque hoje em dia tem pessoas que falam assim: você gosta de dar paz, coisa do passado, aí é coisa furada. Hoje em dia você não precisa mais ficar falando paz do Senhor, isso aí é coisa de crente, é coisa do passado. Paz do Senhor, paz de Deus, paz de Cristo.
E Jesus, quando reencontra os seus discípulos, para levar paz para aquele lugar, ele fala assim: paz seja convosco. Numa versão aqui, paz seja com vocês. E só dá paz quem tem paz. Amém? Vamos lá. Versículo 20. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram. 21, novamente Jesus disse: e aí, beleza? Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. 22, e com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. 23, Jesus disse: se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Aí Jesus aparece a Tomé. Versículo 24, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. 25, os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas aí Tomé lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a mão do seu lado, não crerei. 26, uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: gente, tudo bem, estou aqui com vocês. Paz seja com vocês. Meu irmão, a gente precisa aprender a dar paz para os outros. A gente vive num mundo atribulado, e quando você tem a paz de Cristo no teu coração, você fala, a boca fala do que está cheio o coração. Você chegou no lugar, paz seja contigo. Você é crente? Isso não interessa se eu sou crente ou não. Interessa que eu tenho Deus, Jesus, Ele me deu a sua paz e eu quero que essa paz vá até você. Ah, mas eu não quero. Jesus disse que essa paz então volta. Se chegar numa cidade, orar por ela, dedicar a paz sobre ela não quiser, bate os pés, sai dali, porque isso volta para você. E você vai para um outro lugar e seja uma bênção ali. Mas aonde você estiver, cumprimente as pessoas, ó, paz. Tem gente que nem cristã é, eu falo assim: ó, tudo bem, tudo na paz. Por quê? Porque o que eu tenho, eu quero que os outros tenham também. Amém? Falado isso, 27, eu sei que tem gente que vai dizer: pastor, isso é coisa de crente, isso aí é coisa do passado e tal. Mas como eu sou meio já 55 anos, então... 27, Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Versículo 28, disse-lhe Tomé: Senhor meu Deus e Deus meu. Ficou constrangido. Versículo 29, então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Tem gente que crê em Jesus aqui? Se alguém do teu lado levantou a mão porque ele crê em Jesus, fala para ele assim: então você é feliz. Fala para ele: então você é bem-aventurado. 30 e 31, só para terminar a leitura, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro. 31, mas estes sinais miraculosos foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Sabe, irmãos, quando eu vejo esse texto de João, isso me chamou a atenção. Num tempo que vivemos, em que as pessoas estão cada vez mais descrentes de Deus, pessoas inclusive que são formadoras de opinião, pessoas que talvez muitos de nós admirem por conta do que eles fazem. Na internet, se você pesquisar, por exemplo, quem é ateu, vai aparecer lista de 15, de 20, de 30 pessoas no mínimo famosas, que elas não creem mais em Deus. E algumas delas que achei interessante citar, por exemplo, uma chamada Cássia Eller. Quando ela era mais jovem, ela pretendia ser freira.
E até os seus 17 anos de idade, ela era muito religiosa. Porém, com o passar do tempo, ela ficou sabendo que a Bíblia havia sido escrita em aramaico e traduzida para o latim. A partir daí, ela começou a achar, então, que a Bíblia não passava de uma fantasia. Tipo, Deus não existe, esse negócio de Bíblia é bobagem. Pô, ainda mais que escreveram no aramaico e traduziram para o latim, isso aí vai saber lá Deus o que traduziram. Hoje, inclusive, tem gente que coloca em xeque a palavra, dizendo que a palavra não é verdade. Meus irmãos, vamos pensar logicamente. Se Deus permitiu que essa palavra fosse traduzida ao longo destes séculos e chegasse até o português, João Ferreira de Almeida, que traduziu para o português de Portugal, e depois agora a NVI traduziu para o português do Brasil. Se ele permitiu que isso chegasse até nós, se a Bíblia ainda é o livro mais lido em todo o mundo, é porque tudo que Deus queria que a gente soubesse está escrito aqui. Então eu creio na palavra de Deus. Um outro ator famoso americano, John Malkovich, ele fez vários filmes. Ele disse que apesar de evitar esse assunto que é polêmico, ele também é ator e diretor, e ele disse: eu sou bem cético sobre a possível existência de Deus. Certa ocasião, John Malkovich, ele foi bem frio ao dar a sua opinião. Ele afirmou que acredita nas pessoas, ele afirmou que acredita nos carros, mas não acredita em algo que ele não consegue ter nenhuma evidência, como a existência de um Deus. Um outro artista brasileiro famoso, que muitas mulheres devem conhecer, quem assiste novela conhece, o José Wilker, ou Wilker, como alguns queiram. Ele foi criado em uma família religiosa, e ele nunca escondeu a sua descrença em Deus. Uma vez em 2010 ele deu uma entrevista ao portal IG e ele explicou o seguinte: eu sou ateu. E sabe por quê? Porque durante os meus anos de formação, me despertou a mais absoluta descrença em valores que os padres ensinavam, transmitiam. Eles tentavam vender ideias que no exercício diário eram opostas ao que eles pregavam. Tipo assim, faz o que eu falo, ou faz o que eu mando, né? Mas não olha muito para mim, faz o que eu estou falando para você fazer. As respostas que eu obtinha não eram satisfatórias às minhas perguntas. Por isso, Deus não existe para mim. Uma outra atriz americana famosa, Angelina Jolie, ela chegou a revelar a alguns tabloides que se Deus existe, é somente para algumas pessoas. Que para ela não precisa existir um Deus. Não precisa ter Deus, eu não preciso de Deus. Deus existe para algumas pessoas, para mim não, eu não preciso. Um grande doutor famoso aqui no Brasil, Drauzio Varela, ele é um renomado médico, ele auxilia muitas pessoas pela TV, rádio, internet. E ele disse uma vez: desde os 10 anos, eu sou ateu. Eu não acredito que Deus existe. Um outro ator famoso aqui do Brasil, Antônio Fagundes, ele diz: eu sou agnóstico. Eu não penso em Deus. Eu acho até difícil de acreditar. Como é só uma questão de fé, não dá nem para falar sobre. Eu acredito sim no homem ético, naquele que quer se colocar bem diante do próximo. Mas eu não preciso de Deus para saber isso. Eu não faço por medo, mas por convicção. Talvez eu tenha lido mais a Bíblia do que muitos religiosos por aí. Eu já li a Bíblia acho que umas 5 ou 6 vezes. Eu já li ela inteira. Eu já fiz anotações, inclusive. Tem coisas muito interessantes. Mas também eu já li Alcorão, Allan Kardec, mitologia grega. Então Deus... Isso ele afirmou em uma entrevista a um grande jornal do passado. Falando de um ator americano novamente, Brad Pitt. Na mesma linha de pensamento da sua ex-mulher, Angelina Jolie, ele revelou: eu não acredito numa força superior. Ninguém sabe ao certo. Você vai descobrir quando morrer ou não. Até lá, é inútil pensar sobre isso. Um outro artista americano, Hugh Laurie, o Dr. House, famoso Dr. House, ele disse taxativamente: eu não acredito em Deus. George Clooney, o ator famoso, ainda ontem à noite assisti a parte de uma homenagem que Hollywood fez para ele por ser um grande ator. Vários artistas se reuniram para homenageá-lo. E é legal isso, porque ele está vivo, né? Porque elogiar depois que morre não adianta, é bom elogiar enquanto está vivo. E ele uma vez disse que ele, na verdade, está mais para agnóstico. Ele não sabe se Deus existe.
Por isso, ele não vai desperdiçar a sua vida na busca de algo que ele nem sabe se existe. Entre outros cantores, entre outros artistas que nós temos no Brasil e no mundo, que afirmam taxativamente que Deus não existe. Alguns deles disseram: eu não preciso de Deus. Deus é uma força superior. Deus, se ele existe, ele não cuida de mim. Aliás, no passado, há uns anos atrás, acho que 2010, 2011, uma jornalista famosa americana entrevistando a filha de um grande pastor lá dos Estados Unidos, o Billy Graham, a filha dele foi entrevistada, e ela disse, essa jornalista: se Deus existe, por que então que ele permite que as pessoas vivam do jeito que vivem? Por que tem tanta desgraça? Por que tem tanta morte? E a filha de Billy Graham parou, pensou e disse: Deus existe. O problema é que as pessoas tiraram Deus da vida delas. As pessoas se esqueceram de buscar a Deus. Antigamente as pessoas oravam mais. Antigamente as pessoas se aproximavam mais de Deus. Mas hoje as pessoas nem creem mais que Ele existe. E o pior é que, como eu disse, isso está afetando a igreja. A igreja evangélica no Brasil e no mundo. É interessante um dado aqui da instituição cristã Lifeway. Ela realizou um estudo no Brasil e também nos Estados Unidos. E ela chegou que a estimativa dessa revista é que está aumentando o número de desviados. E ela estima que no Brasil, essa revista, exista hoje entre 30 e 40 milhões de desviados. 30 ou 40 milhões. Os motivos dessas pessoas se desviarem são os mais variados, segundo esta instituição cristã Lifeway. Ela realizou esse estudo e descobriu fatores que influenciaram na decisão de não ir mais à igreja. Por exemplo, segundo o levantamento, 59 das pessoas que foram entrevistadas decidiram abandonar a igreja, a casa de Deus, por causa da mudança de situação de vida. Transferência de cidade, divórcio, nascimento de filhos, morte na família e etc. 37%, ou em torno de 37% dos entrevistados, alegaram que foram desapontados por membros e pastores. E 19% afirmaram que eles estavam ocupados demais para participar das atividades da igreja. Então, para não haver constrangimento, não vou mais. Por fim, 17% disseram que as responsabilidades da casa, da família e tal, contribuíram para o afastamento dessas pessoas da presença de Deus. Irmão, minha irmã, quando eu li esses dois textos que nós lemos aqui, eu me lembrei daquele texto de Mateus 24, o telão acompanhe. Versículo 12, 13 e 14, Jesus disse que, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Fazendo um link do que nós vimos semana passada, destes textos, e parando para pensar, para analisar, convicções. Onde estão as convicções dos cristãos de hoje? Será que os cristãos de hoje têm plena convicção de que Deus existe? De que Deus ainda é o mesmo ontem, hoje, sempre? De que Deus realmente morreu lá na cruz do Calvário? Acho que precisa trocar a bateria, que deve estar acabando aqui, viu? Será que realmente Jesus morreu? Bom, segundo a Bíblia, mais de 400 pessoas naquela época viram Jesus ressurreto. Segundo a Bíblia também, naquela época, muitos contemplaram, tiveram o prazer de ainda ver Jesus depois de ressurreto. E foram testemunhas, elas testemunharam isso. E aí, hoje questiona-se, será que Jesus morreu mesmo? Será que ele ressuscitou mesmo? Será que ele ressuscitou mesmo? Será que ele está vivo?
Por conta disso, hoje em dia, muita gente que, como Tomé, foi numa igreja, ouviu falar de Jesus, e quando ouviu falar de Jesus, ele disse: poxa, esse Jesus é legal. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que recebê-lo como Senhor e Salvador? Pois então eu recebo. Eu tenho que ser batizado? Então eu vou ser batizado. E agora? Agora eu vou viver uma nova vida. 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Se vocês puderem ajudar, pega um microfone com fio mesmo, não tem problema, tá? A verdade, irmãos, é que nesse momento que nós estamos vivendo hoje, de muita gente cética, que não crê na palavra de Deus, que não crê que Deus exista, nesse momento que a gente vive hoje, no século 21, de pessoas que vão aos jornais, à televisão, e dizem apenas o seguinte: eu não creio em Deus. Gente que conhece a mim e a você, que sabe que nós temos um Deus vivo e poderoso, nós não temos religião, nós temos um Deus vivo e poderoso. Gente que chega até nós e diz assim: será que realmente Deus existe? Aonde está o teu Deus? Eu me lembro, meus irmãos, obrigado. Eu me lembro de um amigo que anos atrás, eu já falei sobre isso aqui uma vez, saímos juntos para uma viagem no interior, e conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Ele no meio da conversa, ele aproveitou para me questionar. Eu falei bastante de Jesus, eu falei bastante desse Deus que eu amo, que eu tenho relacionamento. E ele me questionou dizendo o seguinte: cara, numa boa, você fala tanto de Deus, você fala tanto dos milagres de Deus, você fala tanto que esse Deus é maravilhoso, e eu não vejo isso na tua vida. Me permita, nós somos amigos. Você, cara, vive... Ele não falou isso, eu vou falar a palavra do português, mas ele disse: você vive na pendura. Você não tem casa para morar, você paga aluguel. Você vive com dificuldade. Eu não, eu tenho Deus, mas eu tenho a minha casa, tenho meu carro, tenho o meu trabalho, eu viajo, eu faço isso, eu faço aquilo. E por um momento eu me senti constrangido, que parece o seguinte: parece que eu que falo que tenho Deus, não tenho nada para mostrar, e ele que diz que não crê muito em Deus, tem muita coisa para mostrar. Mas aí eu citei para ele, porque depois de uns momentos eu comecei a lembrar textos, que como é bom você ler a Bíblia, né? Primeiro eu lembrei um texto que Jesus falou: a vida de um homem não consiste naquilo que ele tem, ou seja, a vida de um homem consiste naquilo que ele é. E eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. A Bíblia também diz que todos aqueles que creem em Deus são chamados filhos dele. Eu me lembrei do Salmo 73 de Asaf, que Asaf disse: eu quase desviei, porque eu olhei para o ímpio e vi que ele prospera, e eu não. Eu olhei para o ímpio, obrigado. Eu olhei para o ímpio e vi que ele está bem, que ele não fica doente. E eu às vezes fico doente, às vezes eu passo dificuldade. E eu citei para ele ainda assim: com todas as dificuldades, com todas as lutas, eu creio num Deus vivo e poderoso. Eu creio que no tempo dele as coisas vão acontecer na minha vida. E para a glória dele, graças a Deus, hoje eu tenho já a minha casa. Quer dizer, de 25 anos eu paguei 6, ainda falta. Eu paguei acho que a sala e o quarto, ainda falta pagar o resto, né? Mas pelo menos não estou pagando mais aluguel. Graças a Deus, Deus tem abençoado a minha vida de uma forma tremenda. Deus tem levantado pessoas para abençoar a minha vida. Ou seja, depois de todo esse tempo, acho que faz isso, deve fazer uns 10 anos,
eu olho para a vida dele e olho para a minha, e apesar dele ter mais bem, mais dinheiro, eu tenho mais vida, mais saúde, mais alegria, eu tenho mais amigos, eu tenho mais irmãos, eu tenho mais vida, a vida de Deus está em mim. Porque apesar de não ter dinheiro, a minha convicção continua a mesma: eu tenho um Deus vivo e poderoso. Apesar de eu não ser famoso, rico, ainda assim eu tenho a minha convicção: eu tenho um Deus vivo, e esse Deus é vivo, poderoso, criador dos céus e da terra. Eu creio que Jesus um dia vai voltar para buscar a sua igreja. Eu creio e faço parte da igreja. Eu creio que Jesus morreu na cruz por mim, pela humanidade. Nem todos quiseram, mas eu quis. Eu o recebi como Senhor e Salvador. Eu reconheço o sacrifício dele na cruz do Calvário. O sangue que ele derramou me purifica de todo o pecado. Então eu posso entrar na presença do Deus vivo. Quer dizer, algumas convicções dentro de mim, que deveria haver na vida de muitos cristãos, você não vê hoje. Você vê os cristãos hoje, me permita essa expressão, aqueles cristãos meia boca, que não tem muita convicção, que aparece de vez em quando, que, sabe, está lutando, se para viver a sua vida ou se serve a Deus. Gente, talvez como Tomé, ele não viu Jesus ali naquela primeira aparição. E aí ele disse: Jesus está vivo? Eu não creio. Eu só vou crer se ele aparecer de novo. E eu colocar o dedo lá na ferida da mão dele, e a mão no lado, que Jesus furaram as mãos dele com prego, e do lado furaram. Se eu fizer isso, aí eu vou acreditar que é ele. Senão eu não vou acreditar. Pode aparecer qualquer um aí e dizer que é Jesus. Uma semana depois Jesus aparece. Interessante que o texto diz que a porta estava trancada. Aí Jesus entra. Imagina o susto daqueles caras. Imagina Tomé. Jesus entrando pela parede, né? Ou pela porta. Aí Jesus olha para ele e fala assim: escuta, você não acredita que sou eu? Então põe a mão aqui. Não foi isso que você falou? Eu imagino que Tomé deve ter olhado para um, para o outro assim, e falou assim: esses caras são uns dedos duros, né? Mas ninguém falou nada. Jesus sabe de todas as coisas. Põe a mão aqui. Toca aqui do lado com a sua mão. Não é isso que você quer? Aí ele ficou constrangido. Jesus disse para ele: quer dizer que você só acredita quando você pega. Bem-aventurado aqueles que não me viram, mas creram. Meu irmão, minha irmã, eu e você que estamos aqui hoje, se você crê mesmo em Cristo Jesus, você é bem-aventurado. E bem-aventurado quer dizer muito feliz. O problema é a questão da mentalidade, que a gente ainda tem a mentalidade do mundo, que para ser feliz eu preciso ficar rico, eu preciso ficar famoso, eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter bens. As pessoas precisam me reconhecer. Se as pessoas não me reconhecerem, se as pessoas não falarem quem eu sou, se elas não me aplaudirem, então eu não vou ficar feliz. E meu irmão, minha irmã, a gente devia estar feliz todo o tempo, toda hora, porque o pior Jesus já passou na cruz do Calvário. Ele nos deu a vida, Ele deu a sua vida por mim e por você. Essa convicção nós já deveríamos ter dentro do coração há tempos. A questão é da semana passada, que muita gente ainda está dentro da igreja, mas a mente é escrava. Ele quer voltar para o mundo. Em assistir um jogo e ir para a igreja, eu prefiro ficar assistindo o jogo, porque a igreja tem todo domingo. Entre fazer uma visita a alguém, entregar um folheto, fazer alguma coisa, eu prefiro fazer outra. Isso aí é coisa... E quando você faz um link disso, as pessoas estão desprezando Deus e sua obra. Porque quando você faz alguma coisa na obra de Deus, você não está fazendo para o pastor Diego, para a comunidade livre em Cristo, ou a igreja livre em Cristo, você está fazendo isso para Deus, e é Deus que vai te recompensar. Os irmãos que passaram aqui ontem, das 11 da manhã até as 9 da noite, trabalhando, fizeram de graça, se esforçaram. Eles fizeram isso, a gente não pagou nada, mesmo porque a gente não tem condição de pagar, mas eu sei que Deus vai retribuir isso na vida deles, em nome de Jesus. Eu orei por isso, eu sei que Deus, mesmo se eu não orasse, Deus vai retribuir. Os irmãos que vieram ontem, que prepararam o marmitex, que saíram lá às 6h30, 7 da noite, para fazer entrega, para levar comida para as pessoas que estão na rua, levando a palavra de Deus, levando comida, essas pessoas serão ricamente abençoadas por Deus, porque fazem parte da obra, entendem o chamado do Senhor. E o interessante é que naquela época, todas aquelas pessoas que viram Jesus, elas ficaram assim: nossa, Jesus, ele fez um milagre ali, ele fez um milagre lá, ele fez outro lá, esse Jesus aí, ele é Deus conosco, ele é Deus maravilhoso. Aí Jesus pegou um gancho nisso, tinha vários ali com ele, várias pessoas,
Aí Jesus disse para ele o seguinte: olha, eu vou fazer um negócio, vocês vão no meu nome. Vocês saem por aí, vão de 2 em 2, saiam por aí, falem do evangelho, orem pelas pessoas, abençoem as pessoas, tá bom, beleza? Aí eles foram, pregaram, falaram, pessoas foram curadas, demônios foram expulsos. Aí eles voltaram depois todos felizes e chegaram para Jesus e falaram: Jesus, nossa, a gente está feliz, porque a gente orou no teu nome e pessoas foram curadas. Nós oramos no teu nome, demônios foram expulsos. Aí Jesus olha para ele e fala o seguinte: mas alegre-se, porque o teu nome está escrito no livro da vida. É quanto a isso que você tem que se alegrar. E Jesus foi além, ele disse o seguinte: vou mais. Você quer me seguir? Você tem que abrir mão de algumas coisas. Você tem que escolher. Se o teu Deus é o dinheiro, você tem que escolher Deus ou o dinheiro. Os dois você não pode servir. Se o teu Deus é o trabalho, você tem que escolher o Deus ou o trabalho. Os dois você não pode servir. Pastor, mas eu não posso ter dinheiro, eu não posso trabalhar. Entenda, meu irmão, eu estou falando com gente inteligente aqui. Você deve trabalhar. Que Deus abençoe o teu trabalho, que Deus te prospere, que Deus te dê bastante dinheiro. A questão aqui que eu estou querendo te trazer nesta noite é que, se nós temos convicções de quem é Deus, do que Ele é para nós, e desde o começo do ano nós estamos estudando sobre isso, se nós tivermos convicção de quem é Deus e do que Ele é para nós, do que Ele representa para nós, a nossa vida vai ser diferente. Talvez alguns cheguem agora em junho, final de junho, que foi ontem, e disse assim: poxa, lá em janeiro, eu estive aqui na igreja, teve 6 dias, eu orei, eu recebi palavras, e foram ministrações maravilhosas, eu saí daqui no gás, e eu sabia que nos próximos 6 meses Deus ia me abençoar. Aí chega agora, no final de junho, não aconteceu nada. Então eu vou começar mais uma nova etapa, um novo tempo, mais 6 meses. E nesses 6 meses, como é que vai ser? Será que Deus vai continuar me abençoando? Será que Deus se lembra de mim? Será que Deus está comigo? Será que Ele ainda lembra o meu nome? Meu irmão, minha irmã, teu nome, meu nome, a Bíblia diz, está escrito na palma da mão de Deus. Ele não se esquece, mas se Ele se esquecesse, era só Ele olhar e falar assim: fulano está aqui, Beltrano está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Ele não esquece da gente. O problema é nós termos convicção de mudarmos a nossa vida e vivermos um novo tempo. E quando Jesus falou para ele: vocês precisam ter uma nova vida, vocês precisam ter uma nova mentalidade, um novo tempo, vocês precisam sair dessa zona de conforto, dessa vidinha que vocês estão levando, vocês precisam ir além. A gente até canta aqui: leva-me além, a um nível mais profundo, de intimidade contigo, ó Senhor. Aí, acompanha aqui no telão João capítulo 6, versículo 60, se tudo der certo aí, né? Ao ouvirem essa palavra de Jesus, muitos dos seus discípulos disseram: dura essa palavra, quem pode suportá-la? Tipo, abrir mão da minha vida, tomar minha cruz, seguir, viver uma nova vida, esquecer a escravidão do passado, do Egito, viver um novo tempo de oração, de adoração a Deus, viver uma vida diferente, uma fala diferente, um jeito diferente. Quem pode suportá-lo? Versículo 61, sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? 62, o que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? 63, guarda esta palavra. Jesus disse: o Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. 64, contudo, há alguns de vocês que não creem. Porque Jesus já sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. 65, e prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. 66, daquela hora em diante, aquele povo que saiu, que falou de Jesus, que orou, que tal, eles voltaram atrás e deixaram de segui-lo. 67, Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E essa afirmação de Pedro é maravilhosa,
Eu quero encerrar com ela. Ele disse assim: nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Convicção. Escuta, você não quer ir embora também? Não, eu vou ficar firme. Mas a situação vai apertar, mas eu vou ficar firme. Mas você pode ficar doente, mas eu vou ficar firme. Você pode até perder teu emprego, mas eu vou ficar firme. Os seus amigos vão te questionar. Agora você fala: paz seja convosco. Agora você fala: amém, aleluia. Seus amigos vão te questionar: ei, você virou crente? Você está dando dízimo na igreja? Como eu falei aqui de manhã, no post que eu coloquei essa semana, divulgando aqui o trabalho dos 6 dias, no Face da igreja, uma das pessoas que recebeu, ela escreveu embaixo, em tom de ironia: mais um posto de arrecadação. Porque essa é a visão das pessoas lá fora em relação à igreja. A igreja virou posto de arrecadação de dinheiro. E eu respondi para ele, falei: olha, boa noite. Que Deus te abençoe. Pena que você pensa assim. Porque nós estamos aqui há 22 anos fazendo um trabalho interessante com toda a comunidade. Aliás, eu te convido a acessar o site da nossa associação e da igreja para você ver o trabalho que se é feito. Forte abraço, fica na paz. Que hoje em dia as pessoas, quando elas olham para a igreja, falam assim: igreja, 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 igreja. Eu tenho meu Deus. Eu sirvo a Deus na minha casa. Eu não preciso ir na igreja. Eu não preciso nem participar de ceia. Poxa, se você não precisa participar da ceia, então quando Jesus falou, João 6,53, se você não comer da minha carne, se você não beber do meu sangue, você não tem vida em si mesmo. Pô, quando ele falou isso, então ele estava brincando. Porque se eu não participar da ceia, eu vou ficando fraco. Aí no passado, como eu já disse aqui, havia aquele conceito: o cara pecou, então você não pode participar da ceia, hein? Vai ficar no banco aí, não pode comer mais. Quantos na minha época, lá atrás, ouviram uma palavra como essa e acabaram saindo da igreja, acabaram se desviando? Alguns se submeteram, mas muitos saíram. Porque na verdade, meus irmãos, o que a gente tem que fazer é orar. Corrigir sim, mas orar. E aquela pessoa, ela tem que se arrepender. Que lá em 1 Coríntios 11, Paulo disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Eu tenho que me examinar e falar assim: eu estou realmente em pecado, mas eu vou resolver essa questão hoje, Deus, no máximo amanhã, mas eu não vou deixar de participar da ceia do teu corpo, do teu sangue. E sai da ceia e vai para casa e pede perdão. Isso aconteceu no passado aqui com muitas pessoas, mas eu me lembro de uns irmãos, um casal que chegou no final do culto e disse: pastor, nós não participamos da ceia. Por quê? Porque a gente tem uma treta aí com uma pessoa da família e a gente preferiu não participar. Eu falei: errado. Errado. Você não pode fazer isso. Aí vai surgindo coisas, você vai se afastando de Deus. Se afastando de Deus, você vai perdendo até a sua convicção. Vá lá e fale com ele. Se tiver que pedir perdão, peça. Se tiver que se humilhar, se humilhe. Porque quem se humilha, diz a Bíblia, Deus exalta. E o legal é que eles foram na terça e pediram perdão. Mesmo não tendo que pedir, pediram. E voltaram. E na quarta-feira, depois do culto, participaram da ceia e permaneceram firmes. Essa é a realidade do cristianismo, meus irmãos. A gente precisa tomar um posicionamento na nossa vida. A gente precisa ter convicção. Quem é Deus para nós? A gente não vê Jesus, mas eu tenho plena convicção de que Ele existe. Mas a Angelina Jolie daqueles filmes, ela disse: pô, uma mulher bonita, uma artista excelente, mas para mim o que ela diz fora dos filmes não interessa nada. O que interessa é o que está escrito na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Jesus Cristo morreu na cruz, mas Ele ressuscitou, Ele está vivo e vive para sempre. Escuta, mas o George Clooney, aquele artista que já fez vários filmes, o cara é bom, realmente ele é bom nos filmes. Mas o que ele fala fora dos filmes não me interessa nada, porque eu tenho as minhas convicções. Escuta, mas lá no trabalho o cara fala para mim disso, aquilo, outro. Para mim o que ele fala não interessa nada, porque eu tenho a minha convicção.
Eu sirvo um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que reina para todo sempre, um Deus que vai voltar para buscar a sua igreja, e eu estou lavado e remido pelo sangue de Jesus, e quando Ele voltar eu vou me encontrar com Ele. Escuta, mas você não tem condição financeira boa. Não tem problema. Mas cadê o seu Deus? O meu Deus está comigo. Escuta, mas só porque você tem Deus, era para você ser rico, não é isso que se fala nas igrejas? Não. Eu não preciso ser rico para ter Deus. Mesmo sendo rico ou não, eu continuo tendo Deus. É aquilo que a gente canta aqui: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Por quê? Porque o pior Ele já fez por mim na cruz do Calvário. Era para eu estar lá, crucificado, morto. Era para eu ir para o inferno. Era para eu passar a eternidade longe de Deus. Mas Jesus foi lá e pagou o preço pela minha vida e pela tua vida. É por isso que a gente está aqui hoje. Então a gente tem que aproveitar isso e viver essa convicção. Vamos começar mais 6 dias agora, terça-feira. E que seja 6 meses de bênção. Que seja 6 meses de realizações. E se chegar em dezembro não acontecer nada, ainda assim eu vou estar aqui no culto da virada, se Deus me permitir. E vou glorificar o nome do Senhor por mais um ano de vida que Ele me deu. E por tudo que Ele já fez para mim. Porque Ele é o meu Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Amém?